A conversa de hoje eu estou aqui com o médico psiquiatra João Luiz Gadelha, de Souza, mas já é conhecido em toda a Paraíba. E o tema é um papo cabeça. Ele vai falar sobre tudo do psique da gente. Que bom ter um show aqui. Como é que vai? Prazer é meu, obrigado pelo convite, Cleusa, tudo em ordem. E vamos começar, né? Vamos começar porque tem um tema tabu, depressão. Tem gente que entra em estado de depressão e tem vergonha, tem medo de se expor, de procurar ajuda médica. Iniciando a pessoa que está nos assistindo agora e sente alguma característica, tem depressão, o que é que ele deve fazer em primeiro lugar? Bom, a primeira coisa aí, para quem nos assiste, né, para todos nós, é saber que diferenciar primeiro. O que seria uma tristeza normal, o que seriam os estados emocionais normais. Tristeza, ansiedade, a própria raiva, até a alegria mesmo a gente tem que considerar. Então, uma tristeza, um dia, 2 dias, você está ali mais angustiado, mais desanimado, é algo que pode fazer parte da nossa vida, né, Cleusa? Então, assim, a gente tem que entender que nem sempre vai se viver de coisas harmoniosas e sempre de felicidade. Então, a depressão é quando essa tristeza ou algumas sensações, sentimentos e até estados físicos começam a dominar. Quais são os sinais iniciais assim que deve chamar a atenção, não é uma regra? Isso, exato. A principal questão são 2 pontos principais, né, que seria você estar com humor deprimido com mais frequência, né, por pelo menos aí 2 semanas, 3 semanas, e começa a se afastar das pessoas ou deixar de fazer coisas que antes gostava, né, começa a se isolar mais, começa a não interagir com pessoas, de repente aquele homem que gostava de jogar a bola com os amigos, para de ir, a mulher que gostava de ir ao salão, para de ir ao salão, passa a não se arrumar mais, começa a se fechar. Então, nesse caso, até pessoas próximas podem identificar e aquela pessoa, né, deve receber um alerta, uma palavra, né, uma ajuda, perguntar se precisa de apoio e buscar um profissional adequado, né? E aí estaria dentro da nossa área, da psicologia, né, do serviço de saúde. A gente está numa era das redes sociais, massificação, de superexposição, que as pessoas às vezes vivem uma vida quase paralela. Até que ponto que será que isso deve estar contribuindo para um mundo que não é tão real assim? A pessoa vive para rede social e gera uma angústia nessa competitividade com as outras pessoas? Com certeza. É interessante fazer um paralelo com antigamente, né? Antigamente, a gente, né, não sou tão velho, mas vivi essa época, né, de não ter rede social, de não ter WhatsApp, enfim, e que as pessoas tinham uma certa paciência de esperar chegar em casa, falar com o familiar, né, dizer assim, oi, como é que foi seu dia, tudo bem? Não existia aquela coisa de momento, de ansiedade, dizer assim, não, preciso falar com tal pessoa agora, eu preciso ligar, preciso vê-la. Ou seja, isso já alimenta a ansiedade. Além do ponto de, nas redes sociais, as pessoas costumam demonstrar só coisas boas. Isso é um ponto importante que a gente tem que considerar. Estou numa viagem, fui aprovado num concurso, estou feliz, estou com os amigos numa festa, mas muitas vezes, por trás, ou ao redor, existe problemas, existe sofrimento, mas as pessoas acham, está todo mundo feliz, está todo mundo bacana, como é assim? E eu não estou dessa forma. Por que eu não estou assim? Então, isso gera uma falsa impressão de que todo mundo está bem, só você não. Gera uma carga de ansiedade. Uma carga de ansiedade e uma incerteza. Bom, por que a maioria das pessoas que eu vejo nas redes sociais estão bem e eu não? Eu não estou dessa forma. Né? Então, assim, existe essa falsa impressão. Ô, doutor João, e para a gente não confundir, porque tudo pode a gente querer resumir ao termo depressão. O que é depressão, o que é ansiedade, o que é transtorno? Qual é esse milímetro de diferenciar para quem está nos assistindo? Bom, coisas mais importantes, né, que eu falei no início. Saber que nem toda tristeza, nem toda ansiedade, nem toda raiva é disfuncional. O que é que a gente classifica como transtorno? O nome diz, transtorno é aquilo que está trazendo prejuízo para você ou para as pessoas que estão ao redor. Mas a pessoa percebe, o paciente? O paciente, muitas vezes, pode perceber, né? Inclusive, a gente às vezes recebe, doutor, eu até sempre fui mais calado, mas eu estou notando que está me incomodando mais agora, eu não consigo mais ser aquela pessoa que eu era. Então, está trazendo um prejuízo para você, né? Está trazendo um prejuízo até para as pessoas que estão ao seu redor, porque essa pessoa não está mais participando das festas, das nossas reuniões, então começa a trazer esse sofrimento para si ou para quem está ao redor. E o que é que tem e mais? aí, a depressão, né, no caso,
Por exemplo, né, a depressão você começa a ficar mais triste, começa a ter alterações dos hábitos de sono, começa a ou comer demais ou comer de menos, aquela sensação de desesperança, né, que nada vai dar certo, que a vida não tem mais sentido e principalmente as lamentações com relação ao fato de não querer mais viver, não desejo mais viver, essa vida não tem mais sentido, então seria melhor Essas se eu frasezinhas sumisse. são sinais de alerta para quem está ao redor. Sinais de alerta e muitas vezes a gente tem que ter cuidado quando a pessoa está passando por uma situação em casa ou no trabalho e diz, a vida não vale mais a pena por conta dessa situação. Mas muitas vezes a gente acha, é para chamar a atenção ou é porque aquela pessoa realmente está sofrendo? Então, tem que ter um cuidado extremo, porque por mais que às vezes essas pessoas estejam falando no momento, é um risco. Porque às vezes até num ato de impulsividade, essa pessoa às vezes pode... Suicídio é um tabu ainda, doutor João? É um tabu. E eu estava lendo até recentemente, não só sobre suicídio, mas sobre a depressão também. O suicídio hoje é uma das principais causas de morte no mundo, né? E, coincidentemente, a gente está no Brasil e, infelizmente, também é um dado importante, estatisticamente falando, o Brasil é um dos países que mais comete suicídio no mundo. No mundo. E tem as maiores taxas de transtornos depressivos e transtornos de ansiedade no mundo. Então, isso é um dado alarmante. Né? Isso é importante demais a gente ter em mente e conseguir traçar, né, estratégias, alertar mais a população. Um dos temas que chama a atenção é autismo. Autismo. As pessoas discutem. Você vai numa mesa de bar, as pessoas falam de crianças, experiências de pessoas da família. Há 10, 15 anos, você há de concordar comigo que a gente não tinha esse fechamento do diagnóstico. Fulano é autista. Era o mais caladinho, era o mais tímido, era o mais agressivo. Aumentou o número de autistas no mundo ou o diagnóstico, para fechar, a gente tem essa sensação de multiplicidade? É um tema, né, bem polêmico, inclusive, mas há 20 anos atrás existia-se digamos assim, uma maior restrição dos sintomas que caracterizavam o autismo. Então, esse é um dos pontos. Hoje em dia, mais sintomas identificam o autismo, mas nem todos eles são autistas. Por exemplo, a própria timidez. Timidez excessiva numa criança, principalmente as crianças que passaram pela pandemia. Eu vou lhe interromper porque o senhor está falando uma coisa tão séria que hoje vê uma criança de 4, 5, 7 anos, é tímido, caladinho, o cara diz, será que ela é autista? É alarmante isso? Alarmante, porque vai angustiar toda a família. E isso gera, não só pensando no sofrimento familiar, mas gera toda uma rede de gastos também, né? Para o sistema público, para o sistema privado, para as próprias famílias. E muitas vezes, na verdade, aquela criança faltou um pouco de estímulo de desenvolvimento, como eu falei agora há pouco, das crianças da pandemia, que ficaram isoladas e por si só não tinham um contato natural com o mundo, com outras crianças, né? Com outros ambientes. E isso aquela criança passou a desenvolver menos, né? E passou a interagir menos e acabou ficando mais restrita. Isso não é autismo. E tem que ter esse cuidado, né, de saber diferenciar. O que é uma timidez excessiva? O que são comportamentos repetitivos que muitas vezes os autistas têm? Será que isso é daquela criança, é do temperamento, é de algo que ela nasceu? Ou se realmente é uma coisa da própria personalidade? Toda criança que anda na ponta do pé é autista? De jeito nenhum. Até por leigo as pessoas dizem, fulano tem um... Exato, não. Andar na ponta dos pés, a seletividade alimentar é um ponto importante. Também fulano só come aquela mesma coisa. Isso. Pode ser autismo. Muitas vezes o paladar daquela criança. Não gosto disso, não quer comer isso. Não necessariamente é. Mas hoje, por conta de maior exposição também das mídias, e isso é bom, começou a gerar essa preocupação excessiva. Temos que ter cuidado, mas nem tudo é autismo, nem todas as características secundárias são autismo. É autismo. A conversa de hoje está sendo com o doutor João Luiz Gadelha, médico psiquiatra. A gente está próximo aí das festas de Natal, Ano Novo. As pessoas que têm um diagnóstico de depressão, que tomam medicamentos passados pelo médico, viu? Elas devem parar para beber nas festas? Como é que é essa coisa aí? Na dúvida, eu tenho que parar de tomar meu medicamento, ou posso beber, ou não posso beber? O ideal é o quê? Essa é uma pergunta bem cabível e interessante para o momento. Para esse momento. Né? E é bom que fiquem alerta, né, para a gente já orientar e que pegue a maior quantidade de pessoas possíveis. Bom, se você está no tratamento para depressão, significa dizer, tratamento adequado, que você toma antidepressivo, tá? Então, os antidepressivos, de uma maneira geral, salvo algumas exceções, não contraindicam a bebida. Óbvio, uma quantidade mínima, com controle, e não é para parar a medicação antidepressiva.
exceção de... Mas aí não é chegar na hora daquele do bar, e 9 horas, um e um. Aí também não. Mas aí você, né, toma lá seu champanhe, né, seu vinho, sua cerveja, em pequenas quantidades, em casos excepcionais. E se aquela medicação não tiver um poder de causar, por exemplo, sonolência excessiva, né, de repente você toma um antidepressivo que tem essas características e o álcool potencializa o efeito sedativo. Então tem que ter cuidado. Agora, se você toma os famosos tarja preta, né, que são as medicações mais conhecidas atualmente, aí sim não pode. A gente está falando de medicação e o meu maior medo hoje, doutor João, é quando todo mundo vira um especialista no doutor Google. As pessoas querem calado, quer ansioso, aí um passa para o outro e o cara vai lá no Google e diz, esse medicamento cabe para mim. Qual o risco, principalmente a pessoa que está acometida de uma depressão, uma ansiedade, ou qualquer problema mental, a se automedicar? Então, a primeira coisa é um dos fatos que a gente acabou de falar, a dependência. Porque normalmente quando você vai ver no Dr. Google, ou com um vizinho, ou com uma pessoa próxima, eles vão dizer, não, toma isso aqui que dá uma relaxada. É um tarja preta. Aí normalmente começa a dar aquela falsa impressão que está melhor, começa a se tornar dependente de uma medicação que nem é o que trata. Outra questão, medicação errada, né? Como algumas medicações até que são utilizadas antipsicóticos para tratar depressão que não existe, e as falsas reações e o conhecimento de reações ao tratamento. Tomei essa medicação, senti isso, então todo mundo não pode fazer isso, não pode tomar porque vai gerar isso, e gera uma sensação de que a medicação é uma vilã. Tem que ter acompanhamento médico. Tem que ter o acompanhamento médico com a indicação correta, com o segmento correto, para saber o ponto de começar, de parar, né? E assim fazer o tratamento adequado, né? Que seria tem os medicamentos da moda agora que a gente pode citar. Vivans? Vevance, que é para isso. Tem Vevance. uma galera aí se automedicando. Qual é o risco real para essas pessoas que se automedicam? Importante demais. Pronto, o Vevance, ele não é uma medicação sedativa, como Ritalina, por exemplo, né? Como outras que chegaram agora, mas é tarja preta, é controlado. Mas as pessoas conseguem comprar. Conseguem, no mercado negro, né? Que existe, infelizmente existe. Mas e aí, consequência para a pessoa que toma, se automedica, qual o risco? Nessa condição do Vevance, da Ritalina, a própria questão da dependência e de a pessoa ficar com quadros, né, de irritabilidade, de ansiedade, ficar hiperativados e de condicionar a sua vida àquela medicação. Por exemplo, quem toma para estudar, se você não tem TDAH, não é para tomar, né? Então, acaba condicionando seu estudo e a sua vida àquela medicação. Porque vem da ideia que vai fechar a concentração ali. Que vai se tornar mais capaz, mais inteligente. E gera dependência. E gera dependência. Quando ele não tomar o medicamento, ele não consegue estudar, não consegue fazer nada? Aí ele vai ter a falsa impressão, mais uma vez, de que só com aquela medicação é que ele vai estudar. E aí acaba dizendo, se eu não tiver minha medicação, eu não vou estudar. Se eu não tiver minha medicação, eu não vou estudar. E acaba parando e só condicionando a sua vida, seus estudos, seu trabalho, àquela medicação. Então, sempre é importante ter o acompanhamento, sempre é importante ter o profissional ali do lado para poder orientar. Serviço público hoje em João Pessoa, na Paraíba, a pessoa que não tem o acesso a um médico psiquiatra, ele pode ser atendido de urgência. Como é o atendimento hoje aqui, que é pessoa que precisa procurar ajuda? Bom, vamos falar da Grande João Pessoa, Grande João que Pessoa. A gente envolve João Pessoa, Cabedelo, Bahia e Santa Rita. Principalmente esses quatro pontos, eles direcionam para o Trauminha, né? O Complexo Hospitalar Mangabeira, que tem o pronto atendimento de saúde mental, que é o PASM. Então, nessas quatro, né, regiões, vamos falar da Grande João Pessoa, se direciona para lá. Se for, vamos falar assim, de João Pessoa, dessas cidades para trás, Campinas, Sapé, o Sertão, seria o Hospital Juliano Moreira, numa urgência. Obviamente que cada cidade tem seus hospitais gerais e que vão passar como intermediário para ser direcionado para esse centro de referência. Então, seria o PASM, né, que é no Trauminha, e o Juliano Moreira, e tem o Edgley em Campina Grande também, que dá esse suporte. Existe um tabu ainda, doutor, a pessoa procurar um médico psiquiatra, que as pessoas também têm medo, dizer, vamos me chamar de doido. Existe demais, bastante. E é interessante que, bom, se você pega uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, uma crise de pânico, aquela pessoa é doida? Não, você está passando por um momento. Mas culturalmente a gente foi formado assim, culturalmente, né? E as pessoas ficam protelando a buscar ajuda médica. Exatamente. E quanto mais você protela e tem esse preconceito, dificulta o tratamento. E um dado importante, quanto mais você demora para buscar ajuda e, se necessário, tomar a medicação, menos você vai responder ao tratamento. Então, um dado importante. Vida sedentária e sono, não dormir. Qual o peso disso para contribuir para o paciente piorar?
que seria, além desse, eu colocaria mais um, Por favor. né, que eu acho que seria dos pilares essenciais, né, o exercício físico, né, o sono e a alimentação. Acho que isso eu colocaria como medidas não farmacológicas que seriam de extrema importância. O sedentarismo, primeiro, porque condiciona o seu corpo a ficar hipoativo, a ficar parado. Né? Então, o metabolismo fica mais lento, você fica mais... Né, não produz as substâncias, digamos assim, de prazer que o exercício nos traz. A alimentação, que a gente sabe, né, os ultraprocessados, que geram uma série de consequências. Né? Então, assim, e o exercício físico, né, que é uma coisa das mais importantes aí, que a gente pode ter hoje em dia para qualquer condição, não só de saúde mental. Eu queria, para finalizar aí, principalmente para quem está nos acompanhando e procura sempre uma ajuda médica, como é que se diferencia a figura do psicólogo e o psiquiatra para quem está nos assistindo aqui? Importante, né? O psiquiatra é o médico que é especializado, né, naquela situação de saúde mental. Ou seja, o médico, o que é que o médico faz? Ele vai diagnosticar e ele vai conduzir o tratamento. O psicólogo, ele auxilia no processo de descoberta da doença e também no tratamento. Mas o psiquiatra, ele é o primeiro que vai dizer assim, ó, o caminho é esse, né? Você deve procurar tal tratamento, e o psicólogo faz parte de um dos tratamentos. E é importante também. E é importante também sempre estar junto. Sempre estar junto, salvo casos de psicoses e outras coisas que também é mais complicado. A pessoa, quando não está na realidade, tem um contato pessoal com o psicólogo. Mas a maioria vai ter o contato aí com os dois. A conversa de hoje foi com o médico psiquiatra João Luiz Gadelha, de Souza para o Mundo. Você vai ver muito falar nesse jovem. Para finalizar, qual é o conselho que o senhor dá para quem está nos assistindo e diz, eu estou precisando de ajuda e está olhando para a gente agora, como procurar essa ajuda? Então, não protele, né? Não demore, não espere, porque esse sofrimento que muitas vezes é algo que está ali no seu dia a dia, que muitas vezes você até consegue fazer algumas coisas, mas isso pode acabar, né, complicando, né, e gerando incapacidade. E só um dado aqui, Cleuson. Por favor, fique à vontade. Eu estava dando uma olhada na pesquisa mais recente divulgada pela OMS, que a cada 6 anos que a gente tem de incapacidade laboral de trabalho, é por conta de depressão. 1 ano. Então, assim, todos os casos que a gente tem, que a pessoa está afastada do trabalho por atestado, por incapacidade, de 6 anos, 1 foi por algum transtorno mental, principalmente a depressão. Então, assim, não espera, não, você, além dessa questão também do trabalho laboral, você vai ter um prejuízo com a sua família, né? Você vai ter um prejuízo na condição da sua vida. Então, procure ajuda. E atinge todo mundo, né, doutor? Seja rico, seja pobre, seja não desempregado, bem-sucedido. Não escolhe. É tanto que a gente vê aí famosos, ricos, artistas e etc., que passam por situações semelhantes ou até mais graves e que tem tudo, né? Então, assim, começou a identificar que algo mudou na sua rotina, padrão de sono, irritabilidade, está mais fechado, está mais calado. Padrão de sono. Sempre eu escuto isso de pessoas que reclamam, dizem, não consigo mais dormir, estou dormindo 2 horas, aí parte para um medicamento alternativo. Isso, e fica falseando que o sono melhorou e aquela condição melhorou. O sono é um excelente indicador de piora e de melhora. Para a qualidade de vida, Para a qualidade de vida. Quando você está com um transtorno, seja ele depressão, ansiedade ou outros aspectos, o sono é onde você vai recuperar. E as pessoas têm que entender que o cérebro, os neurônios, eles morrem. E a depressão e a ansiedade, como alguns outros transtornos, matam neurônios. Então, se você passar muito tempo sem dormir ou num estado depressivo, aquele processo ele é mais intenso, inflama. Então, vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir ter uma resposta se ficar demorando para buscar ajuda, né? Então, as doenças mentais têm que ser vistas, principalmente as que são mais comuns hoje em dia. E mais um dado aqui, que eu gosto dos dados, pós-pandemia, né? A gente tem por volta de 30% de brasileiros 30% diagnosticados com ansiedade ou depressão. 30%. Isso os que não foram diagnosticados. Então, olha a quantidade, né? Isso fora a esquizofrenia. E para quem resiste e não procura ajuda? Esse é um aspecto. Vamos ter que ter o apoio da família, né? Vamos ter que ter a ajuda aí das mídias, né? Vamos ter que ter ajuda, que eu acho que as redes sociais também têm o seu ponto positivo, né? As mídias, os programas, os podcasts, enfim, de alertar aquelas pessoas para poder, né, ter uma consciência de que precisa dessa ajuda, né? De começar e evitar que essa coisa piore, né? Queria lhe agradecer, doutor João, e dar o conselho para você que está nos assistindo aí. Procure ajuda, procure seu médico, seu psicólogo, vá, busca de uma solução para a sua vida. Muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Luiz, foi um prazer. Tá bom.